Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Bom, semana passada a gente não teve estudo, a gente passou uma semana bem tribulada aqui em casa semana passada, as crianças ficaram doentes. E foi uma semana muito complicada, então eu não consegui gravar o estudo. Então essa semana a gente vai falar sobre duas igrejas, tá? Lá de Apocalipse. E para a semana que vem a gente vai falar sobre a última igreja e aí a gente encerra esse estudo, essa reflexão sobre as 7 igrejas de Apocalipse, né? Para a gente entender que tem coisas em Apocalipse que dá para a gente entender perfeitamente, tem coisas que estão codificadas e eu creio que há coisas que vão permanecer codificadas ainda até que o Senhor decida revelar ou até que o Senhor volte, né? Volta essa que se aproxima, louvado seja Deus por isso. Então hoje a gente vai falar, lá em Apocalipse 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, tá? Bom, a igreja de Sardes, depois, né, como eu falei para vocês, vocês peguem os textos e leiam vocês em casa e estudem, né, peçam ao Senhor para que Ele fale ao coração de vocês. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo e a minha oração, para que quando vocês assistem o vídeo, para que vocês estejam com a Bíblia na mão e que vocês estudem a palavra e peçam ao Senhor para que fale com vocês, tá? Assim como fala comigo, fala com todo aquele que busca e que quer a orientação do Senhor para sua vida e para sua casa, tá? Então, a igreja de Sardes, eu destaquei aqui duas coisas muito importantes, que diz o seguinte, lá no versículo 1, que diz assim: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento. Fortaleço o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Gente, a gente tem falado sobre algumas coisas repetitivamente, porque eu aprendi que quando a gente fala coisas repetidas, quando Deus traz palavras repetidas, é porque a gente ainda não aprendeu algumas coisas, né? A gente vive num tempo de muita aparência, né? Então a gente vive um tempo de rede social, a gente vive um tempo de muita vitrine, né? E aí a gente, naquele momento, né, que a gente quer esparecer um pouco as nossas ideias, às vezes a gente senta no sofá ou, enfim, tá no metrô, tá no ônibus, e aí a gente abre o Instagram, abre o Facebook e vai vendo lá os Reels, né? Aprendi com a Nath a falar certo, não é Reels, é Reels. Chiquérrimo, né? E a gente começa a ver ali a vida ideal, né? De algumas pessoas que tá sempre viajando, que tá sempre pregando, que tá sempre maravilhosamente bem. Nossa, que linda, perfeita aquela mulher. Eu quero ser aquela mulher. Não. Você é você e eu sou eu, né? Lógico que a rede social, gente, ela é uma, muitas vezes ela é uma mentira, né? Tem coisas que a gente posta, né? Tem coisas que a gente coloca lá que não são realidade. Todo mundo faz isso. Ou pelo menos a maioria faz isso. Porque a gente quer demonstrar algo que a gente não quer demonstrar as nossas fraquezas muitas vezes, né? Ontem o pastor foi buscar ontem, foi ontem? Não, não foi me buscar. Ontem eu voltei de 99, né, o aplicativo, porque eu saio 10 horas de segunda-feira da escola. E aonde eu passo aqui perto da Anchieta, né? Tem um lugarzinho ali que vende açaí e água de coco. E aí a gente tava passando, o moço tava passando ali e tinha um moço com um coco na mão. E ele tava tirando foto com um coco. E aquilo eu comecei a refletir. Comecei a imaginar. Eu falei, bom, é uma segunda-feira, tá tirando foto do coco, tipo assim, olha, segundona, tô tomando uma água de coco e tal, né? E aí eu comecei a pensar em que circunstâncias, né? Será que. Eu não sei se o moço ia fazer isso, mas eu comecei a refletir. Será que realmente ele tá tomando uma água de coco porque ele tá curtindo aquele momento? Ou será que ele tá todo acabado por dentro
e ele quer mostrar para alguém que ele tá bem e tomando água de coco, né? Então, assim, para Deus, essas aparências pouco importam. Pouco importa quem é você e quem sou eu no Instagram. Vou corrigir a minha frase. Pouco importa quem nós somos por fora, né? Se a gente está fingindo algo, Deus não se impressiona com isso. Pelo contrário, Deus fica muito triste quando a gente finge ser alguém que a gente não é. E nós estamos passando, só abrir um parênteses aqui, tá? Deus se importa sim com quem nós somos no Instagram. Deus não gosta quando a gente usa as redes sociais para afrontar, para atacar, para inflar o nosso ego, tá? Então, não sei se eu me fiz entender. Fecha parênteses. Mas assim, o que eu quero dizer é que o Senhor, ele está preocupado, ele está olhando, ele sabe quem nós somos por dentro. As pessoas que estão fora não sabem, mas Deus sabe. E aí imagina, já falei isso várias vezes, imagina você chegar diante de Jesus e falar para ele assim, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus fala, mas eu não te conheço. Imagina você achar que está vivendo uma vida inteira para Deus e não está. Ai, Érica, assim você me assusta. Eu não quero te assustar. Eu quero te encorajar. Antes da obra, antes de ser quem você é fora, Deus está preocupado com quem você é dentro. A palavra do Senhor diz o seguinte, que o coração alegra, formoseia o rosto. É de dentro para fora. A modificação do Senhor é de dentro para fora. Eu tenho comentado com as meninas, a gente, uma vez por mês, a gente se reúne com as meninas que discipulam outras meninas. E eu falo para elas o seguinte, como é interessante perceber a fisionomia das pessoas. Eu tenho esse costume. Né? Principalmente quando a gente faz encontro com Deus, quando a gente faz encontro de mulheres, que tem aquele momento de oração individual, de ministração individual. Depois que as meninas recebem palavras que tocam lá dentro, gente, é perceptível que o semblante muda. É muito interessante isso. Por quê? Porque a mudança de Deus é de dentro para fora. Muda dentro de nós, para depois isso refletir por fora. E aí vai refletir no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar. O Senhor sempre me lembra isso. Viver o evangelho, meninas, não é um conjunto de regras que você pega aquelas regras e obedece aquilo, é um pacote fechado. Tá, obedece isso. Não. O Senhor, ele vai transformando a gente de uma maneira tão sobrenatural que a regra ou a lei, ela não vira algo mecânico, ela vira algo natural. Por quê? Porque eu não quero fazer aquilo para aborrecer Deus, eu não quero fazer aquilo para ofender o meu Deus. Não quero fazer aquilo para não ofender o Espírito Santo. Então vira uma coisa natural. Por isso que quando a gente prega Jesus para alguém, a gente fala da salvação primeiro, para depois exortar a mudança de vida. Arrependa-se. Arrependa-se do quê? Do pecado de não crer em Jesus. Então, assim, a gente está fazendo um monte de coisas às vezes, e Deus está falando assim, tá, mas você parece que está fazendo, mas está fazendo por quê? Por que você acompanha alguém? Por que você prega a palavra? Por que você investe financeiramente? Por quê? Para me honrar ou só para que os outros vejam? Então esse é o primeiro ponto, meninas. A gente precisa se examinar. A palavra diz, se examine. A salvação ela é individual. E aí parte para o coletivo, porque aí eu vou trazer essa salvação que eu recebi para as outras pessoas. Mas eu preciso me examinar, você precisa se examinar. Senhor, eu estou fazendo o que eu faço em teu nome, para quê e por quê? E aí mais para frente o Senhor fala assim, se arrependa. O arrependimento, meninas, é uma prática diária. Diariamente. Não é só pro domingo à noite. Não seja enganada, não é só pro momento da confissão no domingo à noite. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida espiritual. É dia após dia, é uma caminhada árdua. Eu já falei para vocês e eu repito, caminhar no evangelho não é um conto de fadas.
é trabalho. Né? A palavra do Senhor diz que o reino é tomado à força, é com esforço, não é, de maneira leviana, é esmurrando a nossa carne. É uma palavra feia, mas é isso mesmo, esmurrando a nossa carne. Quando eu quero fazer algo que aborrece a Deus, o Espírito de Deus me convence, não são as pessoas. Eu tenho a palavra. Eu ouvi a palavra de alguém, mas é o Espírito que convence. Então, assim, o Senhor não quer que a gente tenha aparência, né? Ai, nossa, mas a Érica brilha, a Érica, né? Já falaram assim pra mim, porque você é tão plena. Gente, não se iludam, eu não sou plena. Pleno é o meu Senhor Jesus. Eu estou aprendendo dia após dia como obedecer ao meu Deus. E tenho o privilégio de poder passar isso para outras pessoas. E com muito temor. Porque a palavra diz para a gente não se apressar no ensino. Porque ensinar a palavra, gente, é uma responsabilidade muito grande. Porque se eu ensino algo errado para vocês, e vocês fazem errado, a responsabilidade está sobre mim. Então, meninas, não é um caminho fácil, é um caminho árduo, mas é um caminho maravilhoso. Por quê? Porque no final desse caminho, a gente vai poder morar com aquele que é o dono, com aquele que é tudo em todos. E é isso que me deixa com esperança. Diz aqui um pouquinho mais pra frente. No entanto, poucos de vocês não se contaminaram. Então, assim, não vamos nos contaminar com o quê? Só com o pecado do mundo, né? Prostituição, lascívia, adorar o dinheiro. Não, não é só isso não, gente. Quando a gente... eu vou falar uma coisa pesada pra vocês, que também acontece comigo. Quando a gente deixa de querer estar com Deus, também é algo que não agrada o Senhor. Eu preciso querer. Eu não posso ensinar algo, eu não posso ensinar de Jesus para você se você não quer aprender. Eu sou professora de matemática. Na primeira série do ensino médio, estou ensinando logaritmo. Gente, socorro, mamãe. Nós temos a maioria que não quer nada com nada, uma geração muito complicada de lidar. Uma geração que não tem, como é que se fala, modelo de família. Um é largado, o outro não tem pai, o outro não tem mãe, o outro não sabe quem é o pai, o outro é criado pela avó. Então, assim, não tem uma estrutura que possa auxiliar esses adolescentes. E eles não querem. Então, o logaritmo já é difícil. E junta com a parte que eles não querem. E aí, tá feita a salada. E com a palavra de Deus, acontece a mesma coisa. A palavra de Deus não é fácil muitas vezes de entender, não é fácil de viver. Mas se eu não quero, se você não quer, como que a gente vai aprender? Então a gente precisa estar atento a isso. Eu tenho que querer, eu preciso querer. Se eu não quero, eu tenho que falar para Deus, Deus, eu não quero, mas eu quero querer. Senhor, eu preciso querer. Eu sei que é palavra de vida, eu sei que a vida contigo é a vida que eu preciso, então me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor é tão maravilhoso que a palavra do Senhor diz que dele é o querer e o efetuar. É muito... Gente, o Deus que nós servimos, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E quando a gente se coloca na presença dele, diz para ele, Senhor, eu tô fraca, eu não tô bem, mas eu preciso do Senhor. Abre uma chave espiritual. Eu imagino que Deus abre um sorrisão e fala assim, é isso, eu quero que você precise, eu quero que você diga para mim, Senhor, eu não tô querendo, a carne não tá querendo, mas eu preciso. E aí o que vai acontecer com as nossas obras? Elas vão fluir de dentro para fora. Sabe aquela pessoa que prega, que ministra e você fala, cara, tá falando aquilo que eu preciso ouvir? Não é ela, é o Espírito que está se movendo dentro dela para atingir você, para atingir a mim.
E isso é maravilhoso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está lá na igreja de Filadélfia, diz, eu achei tão bonitinho, gente. Eu achei tão gracinha. Porque diz assim, ó. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você está com pouca força. O Senhor nos conhece. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A gente tem exemplos na palavra de muitas pessoas, né? De profetas, enfim, que tiveram medo. É uma palavra que me toca, porque assim, eu estou me levantando de um processo, né? Muito complicado. Né? Eu estou começando a me reerguer aí de meses de uma luta muito grande, emocional. Por conta de muitas coisas que aconteceram na minha vida, esse ano o meu corpo sentiu assim o ápice. Foi quando eu tive a crise, né? Compartilhei com vocês. Tive a crise de ansiedade e precisei procurar ajuda clínica. Então estou começando a me reerguer. E nesse período, meninas, foi um período que eu disse para Deus, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada. Eu tô fraca, eu tô abatida, né? E aí o Senhor disse assim para mim, Érica, quando há uma guerra e o soldado se fere, ele não desiste. Ele volta lá eles fazem uma cabana, né, de primeiros socorros ali. Ele volta, ele sai um pouquinho do campo de batalha, da linha de frente, mas ele não desiste do processo. Ele volta, ele se cura, cuidam dele, e aí ele volta, e parece que ele volta mais focado. Que aí virou uma questão de honra, né? E eu disse, é verdade, Senhor. Então eu preciso que o Senhor me levante. E nesses meses, meninas, eu não mantive o mesmo ritmo que eu estava, mas eu não parei. Eu permaneci. E eu disse para Deus, Senhor, se eu tiver que sair do discipulado, eu vou sair. O Senhor disse, não, você não vai sair. Você vai permanecer. E é na sua fraqueza que eu quero usar você. E meninas, nos últimos meses, eu tenho visto Deus fazer coisas tão extraordinárias na vida de outras mulheres. E eu entendi, depois de muitos anos, que não é porque eu sou fraca ou porque eu sou forte. É porque o Deus que eu sirvo é forte. E quando eu passei pela minha pior fase, uma das piores fases da minha vida, o Senhor estava comigo. Porque todos os dias eu dizia, Deus, eu não estou bem, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso e eu quero o Senhor. E o Senhor tem me honrado. O Senhor tem me levantado, tem me dado ânimo. Semana passada, não, 2 semanas atrás, o Senhor disse assim para mim, Érica, você faz propósitos de oração e de jejum por várias coisas, por vários motivos. Mas por você, faz tempo que você não faz. E eu disse, é verdade, Senhor. E aí eu comecei um propósito com Deus para que o Senhor me desse novamente. Eu nunca fui uma pessoa medrosa, mas por conta do meu emocional estar muito abalado, eu comecei a ser medrosa, gente. Medrosa com muita coisa. Eu falei, Deus, isso não tá certo. O Senhor não me chamou para ser medrosa, né? E aí iniciei um propósito com o Senhor e disse para Deus, Deus, restaura a minha coragem. Restaura a sua coragem em mim, a sua autoridade em mim. E tenho visto nesses dias o Senhor me levantar de uma maneira extraordinária. Ainda preciso tomar remédios, né? Estou em cuidado, estou me cuidando. Passo uma vez por mês com a psiquiatra. Estou em acompanhamento. Mas é um passo que eu dei. Porque eu podia dizer assim, dane-se, vou me entregar. Não, eu não vou me entregar.
Eu não vou me entregar porque Deus não me fez para eu me entregar à derrota. Né? Então, hoje, eu preciso de cuidados clínicos. Pode ser que mais para frente eu não precise. Mas se ainda assim eu precisar, o Senhor continua sendo a minha fortaleza e a minha rocha. Então, aqui, o que o Senhor está falando? Eu sei que você tem pouca força. Eu sei disso. Porque eu te criei, eu te fiz. Mas você guardou a minha palavra, você guardou o meu nome. E aí diz mais pra frente, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Então eu escolhi perseverar. Uma questão de escolha. O Senhor, ele nos deu escolha também. Eu escolhi perseverar. Eu falei, Deus, eu não aceito. Eu não aceito negar o teu nome. Eu não aceito abandonar a minha fé. Eu não quero, porque eu preciso do Senhor. E o Senhor começou a fazer mais um processo. A nossa vida é feita de processos, né? Então o Senhor faz um processo, encerra. Às vezes ele faz mais de um processo ao mesmo tempo, até que o Senhor volte ou até que ele nos leve. Então assim, meninas, eu achei muito bonitinho ele falar isso, né? Eu sei que você tem pouca força, mas você me guardou. Então às vezes a gente olha alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa é símbolo de fortaleza. Queridas, todas nós estamos em meio a lutas. Todas nós. Ou com o marido, ou com o filho, ou no trabalho, ou na igreja, ou numa luta com Deus mesmo, sabe? Querendo ser melhor em Deus, querendo... Todas nós temos lutas. Eu já falei, vou repetir. O evangelho de açúcar não existe. É mentira do diabo para tirar eu e você do centro do Senhor, da vontade de Deus. O evangelho é árduo. É difícil de viver. Mas é maravilhoso. Porque a recompensa que a gente vai ter, meninas, é algo que transcende a nossa imaginação. Eu já falei para Deus, Deus, eu sou limitado. Não consigo imaginar o céu. Eu não consigo, porque é uma coisa que transcende a minha imaginação. Eu imagino que é uma coisa assim... Por exemplo, eu gosto muito de ir em parque, né? Assim, o Chico Mendes, ali no Museu do Ipiranga. E eu me sinto tão bem quando eu tô ali em contato com a natureza. Eu fico imaginando assim, se aqui eu já me sinto assim, imagina quando eu estiver na Nova Jerusalém. E é isso que eu quero. Eu quero estar com Jesus. Eu quero que você também esteja com Jesus. Mesmo que você diga, eu tô fraca. Eu sou tímida. Poxa, mas... uma vez falaram assim pra mim, eu vou trazer o fulano aqui, você põe a mão e expulsa o demônio. Eu disse, você pode fazer isso, porque a minha oração não é melhor que a sua. O mesmo Deus que eu sirvo, você também serve. O Senhor deu autoridade para todas nós que cremos em Jesus. Érica, mas nossa, você tem 4 filhos, trabalha fora e tal, e ainda dá conta. Meninas, eu dou conta? Não dou conta de tudo não. Tem dia que minha casa tá uma fuaca. Tem dia que meus filhos vão dormir sem tomar banho. Tem dia que eu vou pra escola chorando. Tem dia que eu vou dormir, eu falo assim, agora eu vou descansar, e eu não durmo. Porque um filho tá doente, o outro tá assim, o marido tá assado. Mas eu me recuso a desistir. Eu me recuso a desistir do propósito e do plano que Deus tem para mim. Érica, mas eu já fui muito ferida na igreja do fulano. Queridas, nós precisamos ultrapassar isso. Em nome de Jesus. O Senhor está voltando e a gente está preso em coisa do passado. Libera perdão e segue tua vida. Em nome de Jesus, faça isso. Eu brinco, né? Eu brinco falando sério. Mas há muitas mulheres que têm um potencial gigantesco, estão paralisadas por coisas do passado. É um desperdício espiritual isso. Porque você e eu temos potencial em Deus para mudar vidas, mesmo sendo fraca. Mesmo às vezes estando abatida, o Senhor conta comigo e contigo. E a gente está preso em coisa do passado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Quebre este laço. Quebre isso agora, em nome de Jesus. Fala para Deus assim, Deus, eu não estou sentindo nada, mas a tua palavra diz que eu preciso liberar perdão para o fulano.
estão liberados no plano espiritual. Declara isso com a tua boca e você vai ver que grandes coisas o Senhor vai liberar sobre você. Eu não sei para quem nem por que eu estou falando isso, mas em nome de Jesus, receba isso no teu espírito e caminhe para frente. Para de olhar para trás. Para de olhar para trás, em nome de Jesus. E aí diz ali na continuação que o Senhor nos dá um novo nome. Então, meninas, que nessa semana você tome essa decisão, toma a decisão e haja de acordo com a decisão que você está tomando. Eu quero Deus. Fui machucada, fui ferida, estou fraca, mas a palavra diz que na minha fraqueza eu sou forte, eu vou me fortalecer porque o Senhor é comigo. Nós precisamos nos levantar, meninas, como guerreiras do Senhor. Você é fraca? Eu também sou. Bem-vinda ao time. Mas eu me recuso a desistir. E que seja assim com você também. Em nome de Jesus. Me estendi, que são 2 igrejas, 2 estudos, mas que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Estou à disposição se alguém precisar tirar dúvida, conversar. Procure a sua discipuladora, a sua líder, se você precisar também tirar dúvida. E Deus te abençoe. Fique bem. Uma semana abençoada. E força. Força na peruca. Falo para meus alunos. Você é velho, né? Força na peruca. Porque em Deus nós somos mais que vencedoras. Amém? Um beijo. Sábado, encontro de mulheres às 3 horas na igreja. Fiquem bem. Tchau.